Fala Brasil, tudo bem? Meu nome é Luana, sou motorista de aplicativo há 10 meses e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a importância de a gente ter meta, tá? Meta financeira, quando a gente sai para trabalhar, tá bom? Eu no começo aí eu já fazia muito daquilo de liga o aplicativo e sai e não sabia nem quanto que eu queria ganhar e era uma coisa meio que eu ficava meio tipo assim, eu não tinha um norte, né? E conforme o tempo foi passando, que eu comecei a ver essa questão de outros motoristas falando sobre meta, como as metas que ele tinha e tal, eu comecei a parar pra pensar e ver que eu tinha que definir essas metas para mim. E quando eu comecei a fazer isso, a minha forma de trabalhar, ela deu uma virada e melhorou assim, eu não vou dizer 100%, porque a nossa rotina de trabalho, ela sempre tem algo para melhorar, mas ela melhorou muito. Então, eu quero falar um pouco sobre isso nesse vídeo, mas antes disso, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu joinha, tá bom? Que você me ajuda bastante, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, quando eu comecei a trabalhar, eu simplesmente ligava o aplicativo e saía, né? Eu imagino que pode ser que tenha alguns motoristas que estão começando a trabalhar, que ainda não pararam para ver essa questão de meta, talvez estejam desse jeito e se identificando. Então eu quero falar para você o seguinte, a partir desse vídeo aqui que você está assistindo, senta, faz meta e não trabalha mais dessa forma de ficar solto, porque isso aí, você não tem direção, você não tem um norte, né? Você precisa definir as suas metas, porque você tem que chegar naquele valor assim, quanto você quer ganhar por mês, quanto você quer ganhar por semana, tá? Vamos fechar na semana, que acho que é mais fácil pra gente definir, né? Quanto que você quer ganhar por semana? Você sabe o quanto que você quer tirar. Chegando nesse valor que você quer ganhar por semana, quanto que você ganha por hora, trabalhando onde você trabalha, trabalhando na sua cidade, aí na sua região, se você de repente aqui de São Paulo como eu, quanto que você ganha por hora? Se você não sabe, o que acontece? De repente você o motorista está começando, o que acontece? Como que você vai saber o ganho por hora? Pega o total de ganho da última semana que você fez, pega o total de ganho que você teve e o total de hora que aparece no aplicativo ali, total de hora que você trabalhou. Divide o total de ganho pelo total de hora. Você vai chegar no valor que você ganha por hora, tá? Um exemplo. Eu vou só dar um exemplo. Se você trabalhou 4 horas num dia e você ganhou R$100, então se você pega R$100, divide por 4, você vai ter R$25. R$25 é o teu ganho por hora, tá? Aí, se você quiser, de repente, fazer um cálculo um pouco mais assim, fazer várias semanas para ver se essa é uma média de ganho por hora comum para você, beleza, aí você faz várias semanas, se for um pouco diferente, você chega numa média ali, mais ou menos, quanto que é o teu ganho por hora, e aí baseado nesse ganho por hora, você vê o quanto que você quer ganhar, tá bom? Divide esse total que você quer ganhar pelo tanto que você ganha por hora e você vai chegar na quantidade de horas que você tem que trabalhar, tá bom? Então eu só tô dando um exemplo, tá? Se você quer ganhar R$1.000, né? Eu não fiz essa conta antes, mas se você quer ganhar R$1.000 e você sabe que você ganha aí R$25 por hora, então você vai ter que trabalhar 40 horas na semana, certo? Vai ter que trabalhar 40 horas na semana para você ganhar R$1.000 se a tua média for R$25 por hora, tá? Então é assim que você define metas, você chega ali nos valores. Tô falando esse valor aí, de repente, para você que trabalha como eu, para tirar uma renda extra, né? Pode ser que você trabalhe o dia inteiro, você consegue trabalhar o dobro de horas do que eu tô falando aqui. Mas, o que acontece? Essa questão de você definir meta te ajuda, porque quando você sai pra rua, nós que somos motoristas, eu falo muito isso no canal sobre essas lutas psicológicas e emocionais que a gente passa, porque eu converso com bastante motorista, né? E eu vejo que isso é aquilo que é comum para todos nós. A gente tem aquele dia que a gente tá super assim animado, otimista, e tem aquele dia que você já sai meio com um dia meio estranho, meio complicado, aí você pega passageiro que tira você do sério, acontece 1 milhão de coisas, às vezes você tá com naquela semana você tem um compromisso financeiro mais alto, né? Um exemplo, quem tem carro alugado aí, que sabe que tem que pagar o carro ali, e às vezes você tá numa semana que tá difícil, que sabe, tendo pouca corrida, enfim, um monte de coisa acontecendo, e isso tudo vai puxando o nosso emocional para o estado, que vai deixando a gente preocupado, desanimado, acontece um monte de coisa com a gente, mas eu comecei a aprender o seguinte, tá? Tô falando uma experiência minha, Luana, tá? Compartilhando com vocês.
Conforme eu comecei a definir metas, isso começou a me ajudar até nesse lado emocional na hora de trabalhar como motorista de aplicativo, sabe? Porque quando eu comecei a fechar essas metas, o que acontecia? Eu fazia aquela coisa assim, ó, essa semana eu quero ganhar tal valor. Então eu ganho, um exemplo, eu ganho X valor por hora. Então eu vou ter que trabalhar tantas horas. Um exemplo, vou ter que trabalhar 50 horas, 55 horas. Eu chegava lá na quantidade de horas que eu, Luana, tinha que trabalhar. Baseado nisso, eu já ia pra rua com aquela coisa assim, eu tenho que correr atrás disso. Então eu ia correr atrás. Se eu tenho que trabalhar 4 horas, 5 horas, 6 horas, 12 horas no final de semana, por exemplo, como eu faço, eu vou correr atrás. Né? E conforme eu comecei a fazer isso, eu comecei a criar em mim a disciplina, que aí tem um vídeo passado que eu falo, que é a questão da disciplina de horário, de você sair assim, ó, se eu falei que eu vou trabalhar das 5 durante a semana, né, das 5 às 11 da noite, eu vou trabalhar das 5 às 11 da noite, eu não vou desistir, eu não vou parar no meio do caminho. Teve um vídeo passado aí também que eu falei o dia bom e dia ruim, que eu compartilhei isso, que eu comecei tive uma segunda-feira numa semana muito boa, e uma semana depois também na segunda-feira foi um dia muito ruim pra mim. Um dia que eu peguei muita corrida curta, tal, enfim. E por mais que eu fazia várias corridas e as horas estavam passando, mas eu começava a olhar e falava assim, eu tô muito longe do valor da meta financeira que eu tenho. E ali eu até compartilhei no vídeo, começou a me bater aqueles pensamentos assim, vou pra casa porque eu tô cansada, hoje tá um dia ruim. Só que eu mesma também nesse dia comecei, não, você não vai pra casa não, porque se você for pra casa você não vai ter cumprido o horário que você se prontificou a cumprir. E aí você não ter ganhado dinheiro pode ser por quê? Porque você não cumpriu a meta de horário. Então, uma coisa está relacionada à outra. E naquele dia, eu falo nesse vídeo aí, se você quiser assistir, eu vou deixar o card aqui em cima. Eu decidi, eu falei, não, talvez eu não chegue na minha meta normal ali. Então, o que eu, Luana, fiz? Eu tenho um valor que eu falo assim, ó, isso aqui é o meu valor normal que eu tenho de ganho por dia. Eu peguei esse valor e falei assim, ó, eu vou puxar 20% para baixo desse valor. Isso aqui é o meu valor mínimo. Eu tenho que ganhar no mínimo esse valor por hora. Então o que acontece? Se eu trabalhar 4 horas, estou só dando um exemplo, tá? Não são esses valores. Mas se eu trabalhar 4 horas e minha meta mínima é R$20, então eu tenho que ganhar no mínimo R$80. Eu não volto para casa sem R$80. Então significa que se eu trabalhei 4 horas e não ganhei R$80, eu vou trabalhar 5 horas e meia até bater R$80, mas eu não volto para casa sem R$80 no mínimo no bolso. Aí você fala, Luana, mas aí você teve que trabalhar mais horas, então você acaba puxando. Aí aquela coisa assim, eu coloco limite de horário e limite de ganho. Entendeu? Meta de horário, meta de ganho. E eu fecho aquela régua ali, disso aqui eu não posso passar, eu tenho que fazer isso. E essas metas, né, meta normal e meta mínima, elas têm me ajudado muito a superar esses dias que são difíceis, porque eu mesma, né, na hora que dá aquela crise, fala, meu, não, hoje tá um dia difícil, isso e aquilo, mas eu paro e falo, não, tá um dia difícil, mas eu tenho a meta mínima, eu tenho que cumprir meu horário, e aí eu mesmo passo por cima de mim, vou e consigo pelo menos bater aquela meta mínima. E o fato da gente bater essa meta mínima quando a gente tem, isso também alivia essa pressão que a gente fica emocional, aquele sentimento de frustração, sabe? Quando tem um dia ruim que não dá certo, você fica aquele sentimento frustrado. Essa meta mínima, ela também ajuda a gente a superar isso. Então, as metas financeiras, eu comecei a perceber que elas não servem apenas no sentido de dar um norte pra gente, pra saber assim, ó, eu vou pra rua, eu tenho que fazer X valor. Não é só isso, pra você ter uma noção da onde você quer chegar. Elas ajudam a gente também no lado emocional e psicológico, porque você trabalha em cima de uma base. Você sabe que você tem aquilo ali. Então, quando você tem aquilo, você mesmo fala pra você, não, isso aqui você vai ter que conseguir. E se você vai atrás de, no mínimo, a sua meta mínima, então você fica dentro daquela média financeira que você já tinha almejado lá no começo. Pode ser que você fique um pouquinho abaixo, que nem no meu caso. Eu aceito ficar até 20% abaixo daquilo que eu planejei. Mas o normal de acontecer é o seguinte, quando a gente tem essas médias, o que acontece? Você num dia, você pode ficar lá embaixo.
Só que no outro dia você ganha mais e aí compensa aquele dia e o dia anterior, como aconteceu comigo e eu conto nesse vídeo aí também. Então, quando você tem essas metas, isso muda totalmente a tua forma de trabalhar, muda totalmente os seus ganhos, porque você, por exemplo, você começa a ver, você fala assim, poxa, eu acho que eu tô, vamos dizer assim, ganhando bem menos daquilo que eu poderia ganhar. E aí você começa a se organizar melhor, as suas horas, aquilo que você realmente quer, o quanto que você quer, porque você vê que é só uma questão de organização, tá bom? Esse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de meta, porque eu falei muito naquele vídeo do dia bom e dia ruim, e só que eu não expliquei como que eu chego nessas metas, né? Então, se você não trabalha com meta ainda, começa a fazer isso que você vai ver como que vai mudar a sua forma de trabalhar. E se você tinha meta e por acaso parou de andar em cima delas, porque eu tenho alguns amigos aí que falaram pra mim, falaram, Luana, no começo eu tinha, hoje em dia eu já nem ligo mais. Mas volta a fazer isso, tá? Porque talvez você já tem aquela rotina de saber, eu sei que eu ganho. Só que quando tem os dias difíceis, quando você não tem meta, vem essas situações aí psicológicas, emocionais, que é a parte difícil da gente passar. Tá bom? Pensa nisso, beleza? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui para você acompanhar os próximos vídeos, beleza? Deixa um joinha aí também, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo, até a próxima aí. Bora prosperar, Brasil! Até mais. Tchau, tchau.